Olá, boa noite. Boa noite! Nada, Tudo bem? tudo jóia, melhor agora, né? Na tua presença. De antemão, já agradecendo pela tua disponibilidade, pelo teu carinho. Num sábado à noite, né? Deixando os teus afazeres, deixando a tua família, para nos dar um pouquinho da tua sabedoria, da tua experiência, que para nós que acompanha teu trabalho, para nós enquanto sociedade, é muito valoroso. A gente sabe que vocês têm um dia a dia corrido, sempre, né, a semana de vocês, e mesmo assim, no sábado de noite, digamos assim, o pouquinho de tempo que tu tem para estar com a família, né, tu tá se dedicando mais um pouquinho, mais uma vez para a sociedade, né, em especial para a sociedade gaúcha, que os hamburguenses, né, que, mais propriamente dito. A minha Vivi está aqui do lado, que está te mandando um abraço, tá? E, Abraço. enfim, para nós começar o nosso bate-papo, assim, a gente tem pesquisado bastante, a gente tem acompanhado muito o teu trabalho, e eu tenho cada vez mais me surpreendido com os trabalhos que tu tem feito na Assembleia, né? Eu e a Vivi, a gente estava fazendo um estudo e eu disse, meu Deus, como é que ela aguenta, né? Deve ser complicado, com mãe, com família, né? Com esposo, com filhos, e aí mais a questão da igreja, que a gente sabe que corre bastante, e mesmo assim, né, a gente diz, nossa, isso aqui tudo ela tem feito. Então, primeiramente, a gente parabeniza, né, pelo teu esforço. A gente, como eu disse anteriormente, né, tem sido uma referência para nós, que gosta da política, para a gente acompanha, mas em especial como cidadão e como ser humano, né, e acima de tudo como cristão. Tem sido uma referência, né, num âmbito que, como eu falei antes, entre aspas, está no meio de muitos leões grandes, né, muitas vezes falando assim, e tu tem sido assim uma guerreira ferrenha e com a simplicidade que, olha, é de invejar. Uma inveja branca, digamos assim, né? Obrigada. Realmente Muito olha, obrigada. a gente tem que agradecer. Enfim, a gente vê assim, para iniciar assim, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho assim para os nossos amigos, aí tem bastante ex-alunos nossos aí, pessoal aí da igreja aí, te apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar, através da tua live, conversando com os teus seguidores, teus alunos, teus apoiadores aí de Novo Hamburgo. Para falar de vida, a gente sempre acha um tempinho na agenda, viu? Você não se preocupa, a gente organiza tudo e para um pouquinho para falar. E o teu convite veio sim, a gente conseguiu ajustar e o melhor dia que a gente encontrou foi sábado mesmo, porque realmente, como tu falaste, na semana tem sido bastante corrido. Às vezes as pessoas dizem, mas a Assembleia está fechada, né? Não está tendo trabalho lá. Mas eu acho que o tal do home office é mais puxado do que trabalhar na Assembleia, sabe, professor? Porque aí eu tenho conciliado as aulas online dos filhos, né? Que tem um no 9º ano e outra no 2º. E o trabalho de casa. Então, são muitas reuniões por videoconferência, tem sido bastante corrido e a gente não tem deixado de trabalhar porque entendemos que foi para esse tempo, para esse momento que Deus nos colocou lá e a gente quer buscar e trabalhar sempre pelo melhor do povo gaúcho, como tu falaste. Para mim, eu não me canso, eu não meço esforços para fazer o meu trabalho, porque entendo que foi Deus que me chamou para estar lá e que eu preciso devolver isso, né? Não só para os meus eleitores, mas para as pessoas, né, do Rio Grande do Sul, devolver o máximo que eu puder de trabalho e de contribuição. Então eu agradeço aqui a oportunidade de poder estar falando com os seus seguidores e com os meus também, que acabam entrando aí, para falar de vida. A gente sempre acha um tempinho, mas uma breve apresentação para quem não me conhece. Então eu sou a Franciane Bayer, casada com o pastor Daniel Miller, da Igreja Internacional da Graça de Deus, mãe de 2 filhos, o Eliel de 15 anos, vai fazer 15 anos, e a Esther, que vai fazer 8 anos semana que vem, e hoje deputada estadual, aonde o mandato busca muito a defesa da família, da fé e da vida. E, claro, nisso a gente trabalha muito a pauta da saúde e da valorização da vida, sendo hoje presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. Então, acho que é um breve, assim, eu não gosto de falar muito de mim, e pelo que eu estava ouvindo, você já falou bastante aí, né, um pouco do nosso trabalho. Então, estou aqui à disposição para conversar.
com esse tema tão maravilhoso que é a vida. Ok, obrigado. Como eu te falei antes, a gente tem feito assim, um acompanhamento bem agradável assim, do teu trabalho. Assim, a gente tem. Prof, deixa só uma coisinha que eu esqueci. Eu tenho que mandar um beijo. Beijo pra tua Vivi, que tá aí do lado acompanhando. Senão depois eu vou esquecer e vou ficar devendo um beijo pra ela. Olha só. E assim, a gente tem notado, assim, é o teu primeiro mandato, né? Mais de 40 mil votos, né? E eu tenho notado, assim, a gente tem notado que as mulheres na Assembleia, assim, elas têm se destacado bastante, né? Neste ano, nessa gestão, assim, e dentro essas, a tua pessoa, assim, pelos projetos, enfim, pelas frentes parlamentares, dentro delas a valorização da vida, né, a questão da frente parlamentar de combate ao suicídio, né, que hoje, nos dias de hoje, principalmente, né, com todas essas questões que a gente vem vivendo nos dias atuais, a gente começou a fazer uma reflexão e a gente viu o quão importante é, né, a valorização da vida, né. A gente, às vezes, dentro da escola não se dá conta, trabalhando com os alunos, tantas questões que a gente enfrenta no dia a dia, não só dentro da escola, mas no trabalho, no mercado, enfim, na convivência com vizinhos, no nosso dia a dia, né? E é tudo muito corrido, tudo muito para eu, e nunca é para os outros, né? A gente não tem aquela consciência do próximo, né? E a gente tem percebido isso, principalmente nos dias de hoje, que a gente precisa repensar muitas coisas, né? E não é porque a gente trabalha, estuda, que a gente vai deixar essas referências humanas e cristãs deixadas de lado, né? Coisas que têm ficado, e acredito que hoje as coisas, muitas das situações que nós estamos vencendo hoje, vem justamente por deixarmos essa forma de aprendizado que nós tivemos lá na nossa infância com os nossos pais, na catequese cristã que a gente recebeu, seja qual for a denominação que a gente siga, mas essa linha, esse norte de vivência, a gente acabou esquecendo em algum momento de nossas vidas, né? A sociedade como um todo, né? Essas referências. E eu acredito dessas formas de vidas que a gente acabou esquecendo ao longo do caminho. Dentro da sala de aula, principalmente sim, esses dias atrás, a gente fez uma... E a gente percebeu que a gente tratava da questão da violência escolar, né? E a gente percebeu, a minha diretora, a gente estava fazendo um levantamento lá, onde ela nos dizia que um dos maiores índices de violência escolar hoje estava dentro da sala dos professores, né? Professores com professores. Ou seja, a disputa entre a guerrinha de beleza, vamos dizer assim, para a gente entender. Os egos das pessoas acabam falando muito mais alto, às vezes, do que realmente o essencial. E eu percebi, através disso, que alunos acabavam não tendo aquela percepção, encontrando aquele atrativo dentro da escola, coisas que já não tem, até porque a nossa educação hoje ela não tem um atrativo especial, né? Ela não faz com que o aluno tenha aquele aguço pela educação, mas acima de tudo a gente precisa, enquanto educador, entender esse aluno também, né? O que o aluno está passando até chegar dentro da sala de aula, dentro da escola. E muitas vezes a gente não se dá conta de que ele tem uma história, ele tem uma vida familiar, ele tem um histórico ali, né, até chegar dentro da sala de aula. E eu, às vezes, no sentido figurado, a gente, enquanto educador, a gente tem uma visão profissional. A gente precisa ter aquele olhar de sensibilidade, né, aquele olhar humano. E eu percebo que tu tem tido esse olhar humano, né? Tu não é somente a parlamentar. Então eu gostaria que tu colocasse assim pra gente essa questão, o que fez assim tu seguir essa linha. Vamos pegar especificamente a questão do suicídio, né? Trabalhar essa frente hoje no... Certo. É assim,
nós, logo no início do mandato, a gente já tinha essa defesa da vida como pauta, né? A defesa da vida como um todo. Mas quando a gente fala assim, as pessoas pensam muito na questão do aborto, que não deixa de ser também, mas começou a chegar para nós os números preocupantes de pessoas que desistem da vida, né? E aqui, tu falaste muito bem, nessa época até de pandemia, eu acho que as pessoas com esse isolamento, com as quarentenas, estão dando uma parada e refletindo um pouco, né, sobre a sua vida, sobre o outro, sobre olhar, porque nós entramos numa rotina, uma corrida diária, às vezes, e eu não condeno quem quer buscar o seu melhor, mas às vezes a gente está focado só no que a gente precisa, no que a gente quer, e para um pouquinho... E não para, melhor dizendo, para olhar para o lado, não para olhar para a pessoa que está do lado. E aqui tu falaste uma coisa muito importante. Às vezes nós queremos comparar o problema de alguém com o nosso. E isso é muito errado. Porque cada pessoa, ela passa por uma história, ela tem uma maneira diferente de reagir, as suas emoções são diferentes. E às vezes uma coisa que para mim pode parecer uma bobagem, para outra pessoa pode ser aquilo que pode levar ela a tirar a vida. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Como pessoa e principalmente, como você falaste, quem é educador, que está ali na sala de aula com o aluno, ter essa sensibilidade de às vezes não dizer para o aluno, para, isso é bobagem, isso aí não é nada, só que para ele está doendo muito, né? Então assim, nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender como falar. Quando uma pessoa se abre para você, que ela está com esse sentimento, né, de tristeza, de desânimo, de depressão, o cuidado do que você fala. E quando a gente começou a ter o conhecimento no mandato desses números, de que estava aumentando muito a questão do suicídio, principalmente na faixa de 10 a 15 anos, pegando ali a adolescência, a juventude, nós entendemos que tínhamos que fazer alguma coisa. Tanto a deputada Elisiane, lá em Brasília, quanto eu aqui, ela começou a fazer parte, através da comissão da família lá em Brasília, desse tema, e eu, então, instalei a frente parlamentar aqui no Rio Grande do Sul para trabalhar esse assunto. E desde então, a gente tem trabalhado essa pauta, tentando, de uma maneira leve, falar sobre a valorização da vida. A gente tenta não falar muito sobre a questão do suicídio, e isso logo que instalou a frente, foi uma coisa que movimentou assim, as pessoas, porque falar de suicídio é um tabu ainda hoje em dia, né? Como assim as pessoas entendem que se a gente falar de suicídio vai estimular as pessoas a cometer suicídio, não tem notícia de suicídio, aquela coisa assim. Só que era uma coisa que eu já falava, então, desde o ano passado, que não falar não tinha dado certo. Né? Não falar do assunto não estava resolvendo, porque os números estavam aumentando cada vez mais. Então a gente chegou, vamos mudar a ferramenta, né? Se a arma não está dando certo, a gente muda ela. Então vamos falar. Só que a maneira é como falar. Eu, como tu falaste, assim, tenho um olhar muito humano para as coisas, e não sei se é porque sou mulher, se porque sou cristã, mas tenho feito isso através na política, né? Cuidado, a maneira, eu olho com um olhar muito humano, de mãe, de família, de mulher, e pensamos, vamos falar e vamos focar na valorização da vida. Né? É uma maneira de nós mostrarmos para as pessoas que, independente do que estiver acontecendo ou passando pela vida dela, se ela valorizar a sua vida, tudo isso vai passar. Que nada é maior e mais importante que a sua vida. Né? Então foi aí que nós instalamos, eu estou aqui com uma colinha, com a data para contar para vocês, 10 de junho do ano passado, então a gente teve a instalação da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio. E foi uma situação muito diferente na Assembleia Legislativa, porque a gente programou, e com o apoio da juventude da minha igreja, a gente fez um corredor com o pessoal com plaquinhas, abraço grátis, né, querendo ali, cantando, chamando a atenção, e no Salão Júlio de Castilhos nós íamos ter a instalação oficial. Quando terminou a instalação, teve as falas, tudo, chegou um rapaz para mim e disse, deputada, eu não lhe conhecia, mas eu quero agradecer pelo que a senhora está fazendo aqui hoje. Eu vim aqui resolver algumas coisas na Assembleia, caminhar aqui,
mas o meu plano era sair daqui e tirar minha vida. Só que quando eu desci a escada, eu dei de frente com esse grupo com camisetas coloridas, felizes, distribuindo abraços. Parei, entrei e ouvi o que a senhora falou. E eu quero dizer que se a frente não seguir, não fizer mais nada, a senhora salvou uma vida hoje. Para mim aquilo já valeu. Porque uma vida não tem valor, a gente não consegue mensurar. Mas nos motivou a fazer muito mais. Né? Nos motivou a levar essa mensagem de vida para as outras pessoas. E desde então a gente tem tentado dessa maneira leve, suave, falar da importância da vida e trabalhado esse tema assim, em todos os âmbitos, né? Buscando a juventude, buscando a terceira idade, buscando levar através das mídias, através do WhatsApp, mensagens, motivando essas pessoas e mostrando para elas que a vida tem muito valor. Sim, e olhando assim, a gente, essa questão do valor, né, ela passa tão despercebida, às vezes, essa questão do valor da vida, que o nosso dia, por ele ser tão corrido, né, eu acredito que esse valor ele acaba passando por despercebido justamente porque a gente acaba dando valor a outras questões do nosso dia a dia, né, questões econômicas, questões profissionais e etc. E o que é mais interessante que a gente acabou vendo, fazendo uma breve pesquisa assim, na relação do teu trabalho enquanto parlamentar, né, e que precisa atenção, que o teu trabalho, enfim, alguém, assim, agora não me lembro se foi a Vivi aqui, a gente conversando, e ela me chamou a seguinte atenção: Ricardo, tu notou que ela pega tanto na área da saúde, na área da segurança, mas se a gente for olhar, o teu trabalho ele é independente de qual setor, se for saúde, segurança ou não, ele trata do valor da vida em ambos os aspectos, em ambos os setores. E isso a gente achou muito bacana. E aí, o que tu fez, a gente está aqui com, eu acho, com umas 3, 4 folhinhas aí para te colocar aí, para fazer algumas questõezinhas. Porque foi questões assim que a gente acabou sentindo necessidade assim, até de mostrar para as pessoas, né, o quão importante é o trabalho de um parlamentar, que às vezes a gente não se dá conta, e muitas vezes a gente, até por falta de conhecimento, né, o que realmente faz, ainda mais se a gente parar para olhar nos dias atuais, né, o político ele já é, por natureza, entre aspas, né, desacreditado, e aqui, querendo ou não, a gente está tendo a oportunidade de mostrar o valor do político, né, o verdadeiro valor naqueles que realmente acreditam e que fazem a diferença sem mostrar, muitas vezes, né, sem aparecer na simplicidade. E nós achamos muito bacana isso, então eu vou te relatando aqui e a gente pode bater numa delas. Assim. Eu achei muito interessante quando a Vivi fez isso comigo aqui, ela disse: Ricardo, tudo está voltado para a questão da valorização. E às vezes a gente, no dia a dia, a gente não se dá conta. E o que é mais interessante, que essas questões aqui que foram realizadas pelo teu gabinete, pela tua pessoa enquanto parlamentar, muitas pessoas não têm o acesso, né, a saber dessas leis, muitas vezes, né, que é de direito. E eu sei porque às vezes a gente vivencia. Esses dias a minha ex-diretora ali do Wolf, ela disse: Ricardo, nós temos um problema, que é a questão de um acesso de cadeirante, e as pessoas às vezes não sabem nem onde buscar, né? Então a gente consegue, querendo ou não, muitas vezes bater no teu gabinete lá, né, enchendo o saco: olha como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo. E já de antemão, assim, aproveito para agradecer a tua assessoria, que sempre tem nos dado o respaldo através da Vivi, da esposa do Luiz lá, agora me fugiu o nome dela, Isabel. E é muito queridas, as meninas ali sempre nos dando maior atenção. Enfim, começando aqui então, nós temos a PR 38 de 2019, né? Para quem olha assim, ela está ali dando ou mencionando, né, fazendo com que as meninas, né, da rede pública sejam homenageadas, né, aquelas meninas que fazem a questão das Olimpíadas Científicas, né? Mas aí me entra aquela, se tu olhar num parâmetro
ela trata sobre realmente proporcionar uma premiação, entre aspas, assim, né, valorizando o trabalho dessas meninas, digamos assim, mas que para quem olha assim no primeiro momento, é só uma premiação, mas ela traz um sentido para muitas crianças, muitos adolescentes, no sentido de que aquele aluno que está desassistido, ou aquele aluno que está desestimulado, ele acaba se estimulando e voltando muitas vezes para casa com uma percepção da vida. Não, eu tenho uma certa importância. E isso, querendo ou não, ela acaba transformando aquela adolescente, aquele adolescente e a família daquele adolescente, aquele âmbito que ela perpetua ali, né? Que ela está ali. E às vezes no dia a dia a gente olha assim, é só uma homenagem. Não, mas não é. Ela valoriza de fato o trabalho daquela adolescente. Então eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre essa questão aí. O que te chamou... Certo. Posso contar um pouquinho rapidinho da história, assim. As meninas olímpicas, elas já são homenageadas pela Procuradoria da Mulher, mas a Assembleia Legislativa, ela não tem um prêmio para essas meninas. E a Nara, que é mãe de menina olímpica, já as meninas delas já estão grandes, ela faz parte do movimento dessas meninas. E me procurou para reapresentar essa ideia que já tinha sido feita pela deputada Manuela, tentado colocar esse prêmio e não tinha avançado, e me mostrou dados que me deixou bastante curiosa e vem no sentido do que estava falando. Quando elas foram ver, a maioria que participava dessas Olimpíadas Científicas, que vale, pessoal, é aquela Olimpíada de Matemática, né, de Química, essa Olimpíada Científica, eram meninos. Pouquíssimas meninas participavam, muito menos chegavam a uma final. Então, quando a Nara, que é mãe de uma menina, começou a acompanhar isso, ela disse, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa para estimular essas meninas e mostrar que elas podem fazer, né, e podem chegar lá. E quando começou, então, esse movimento, cresceu muito. Eu não vou saber te dizer agora de cabeça os números, mas cresceu muito a participação de meninas e meninas que chegaram até a final e que foram premiadas. Então, a ideia de estabelecer pela Assembleia esse prêmio mesmo é para ter regimentalmente na casa, um reconhecimento. A Procuradoria da Mulher e as deputadas já fazem, a gente faz um certificado e faz uma cerimônia ali em que a gente homenageia elas, mas nós queremos que a Assembleia como um todo, o Parlamento Gaúcho, faça esse reconhecimento a essas meninas, bem nesse sentido do que tu falaste, mostrar para os alunos, mostrar para os outros que eles conseguem, que depende deles a dedicação, o estudo e que eles podem. Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas é muito difícil. Eu mesmo, quando comecei a falar sobre vida, uma pessoa falou, mas deputada, defender vida, valorização da vida, não é para isso que vocês estão aí, né? Vocês têm que fazer leis. E eu disse, olha, gente, mais do que lei no papel, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam na vida das pessoas. Então, o meu foco na Assembleia Legislativa não é ficar fazendo lei também. Claro que tem projetos, tem leis aprovadas, tem projetos em andamentos, mas é que fazer com que as coisas aconteçam. E às vezes é muito mais numa audiência pública, numa reunião, numa conversa, onde a gente une pessoas e esforços e faz a coisa acontecer. Para mim, rende muito mais do que fazer uma lei no papel, dizer, eu tenho uma lei aqui que diz isso, mas que na vida não acontece. Então, o meu trabalho é pautado nisso mesmo, né? É a valorização da vida, como tu falaste, em todo momento você vai encontrar essa defesa da vida e a valorização da vida e lutar pela vida, pela uma vida de qualidade. E esse prêmio das meninas veio nisso. Uma demanda que chegou para nós, e eu já aproveito aqui para sempre falar que um parlamentar não se faz sozinho, um mandato não se faz sozinho, né? Eu preciso que cheguem as demandas, que cheguem as ideias, né? Como tu falaste mesmo, a gente vai lá e pergunta, mas é assim que se faz o mandato de um deputado. E eu tenho a agradecer a Nara, que é essa mãe que fez esse movimento das meninas e que me procurou com essa ideia que eu achei que era merecedora, assim, e estamos seguindo lá com esse projeto na Assembleia. Muito bacana. E a gente tem visto, assim, nessa pesquisa, assim, acompanhando o dia a dia do teu trabalho, assim,
números que nos deixou impressionado, né? A gente viu ali, tem 8 projetos de leis, né? Aí mais sancionados 4, e aí sem contar as comissões, né? E as frentes parlamentares, assim. E um desses PLs ali, que é o projeto de lei complementar, é isso, né? Ele fala sobre a questão do profissional da segurança pública, né? A tua preocupação, assim, a gente achou muito interessante, assim, né? A questão dos 20%, se não me falha a memória, ali, da destinação do fundo comunitário, né? Para os profissionais da área da segurança, né? É assim, né? O governo já tem um programa que destina 20% do fundo para reaparelhamento da questão da segurança pública. O projeto de lei vem na visão de destinar, se for aprovado, né, ainda está em encaminhamento, mas destinar desses 25% para investimento na saúde mental. Né? A gente, através da frente, tem esses conhecimentos, e algumas pessoas sabem, o número de perdas de vidas através do suicídio na área da segurança é muito grande, né? São muitos profissionais da segurança pública que acabam tirando a própria vida. Há alguns dias atrás, nós tivemos um caso na cidade de Rio Grande, de um jovem de 26 anos que tirou a sua vida e era da área da segurança. Então, nós achamos muito importante, essas pessoas são as que cuidam da minha segurança, da tua segurança, da nossa segurança. E como que nós vamos exigir desses profissionais que eles estejam na rua, cuidando da nossa segurança, quando a sua mente não está saudável, né? Eles precisam ter esse cuidado especial. Então, será para destinar 5% desses 20%, agora esse cálculo é mesmo, esses 20% que já são destinados, mas pegar 5% para investir na saúde mental, para investir no cuidado da saúde mental dos servidores da segurança pública. E agora, só para te atualizar, já são 9 projetos protocolados, porque essa semana a gente protocolou mais um. Qual deles? Nós protocolamos um projeto sobre violência doméstica, né? Nessa época de pandemia e quarentena, tem aumentado o índice, os dados de violência doméstica. Então, nós protocolamos um projeto que é para os condomínios, síndicos de condomínios, notificarem as violências domésticas. Vai passar por avaliação na CCJ terça-feira agora, para ver se cabe apreciação e votação nesse tempo de pandemia, porque a Assembleia está com algumas coisas paradas, algumas coisas funcionando, mas acredito que pela justificativa do projeto vai passar, estamos na torcida. Esse que foi entrou no dia 23 ali, né? Isso. Agora essa semana. Isso. O outro que nos chamou bastante atenção, assim, aí, com relação a mim, no caso, né, a profissão, eu vi que ali a PL 55 de 2020, ela trata da Semana de Prevenção do Bullying nas escolas privadas e públicas, né? Que é algo que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, e que muitas vezes, né, a gente já ouviu falar muito, eu, graças a Deus, não tive esse desprazer, né, de conviver com essa questão, assim, muito de perto, mas muitos adolescentes acabam tirando a vida, né, por causa dessa questão do bullying, né, nas escolas. E eu achei muito importante, assim, essa tua contribuição, né, porque às vezes a gente não se dá conta de quão ela está aqui da gente, e muitas vezes a gente não vê essas questões das entidades escolares, né, vamos dizer assim. E aí eu vou te fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma sugestão, tá? Enquanto leigo. Porque a PL em si, mas a divulgação disso, ela é, do meu entender, assim, muito fraca, né? Então fica aqui como sugestão uma maneira, né, da gente tentar encontrar uma maneira para se divulgar isso mais fortemente nas escolas, né? Porque eu acredito que isso é de suma importância, né? E tanto é que tu teve essa sensibilidade, né? Eu não sei se eu, de repente, estou falando bobagem.
Não, o que nos levou até a protocolar esse projeto, às vezes as pessoas falam, mas todo mundo fala desse assunto, esse assunto aí, né, tá até já meio ultrapassado, superado. Mas como tu falou, às vezes tem algumas escolas que realmente dão atenção, às vezes tem instituições que não dão atenção sobre isso. Então, qual é a ideia dos mais recentes, né? E tá me ouvindo direitinho? Sim, ela deu uma Tá. caída. Deu uma travadinha, mas acho que voltou. E esse projeto é um dos mais recentes e, infelizmente, logo depois que a gente protocolou, acabou entrando nessa questão da pandemia, do coronavírus, e a gente não conseguiu divulgar muito. E como está tudo parado na Assembleia, ele também não está andando na casa, né? Então, a gente espera que logo da retomada de tudo isso, consiga passar pela CCJ e consiga ir para a comissão de apreciação, e nós vamos trabalhar mais na divulgação, e quando ele for aprovado, conseguimos então levar essa sugestão desse trabalho para todas as escolas públicas, privadas, né, divulgar e fazer essa parte também, que não deixa de ser também de valorização e de luta pela vida. E teve uma assim que me deixou e me deixa já um bom tempo, assim, a gente tem conversado bastante assim com os da área. Eu converso muito com a diretora ali do Wolfram, ali de Novo Hamburgo, assim, e a gente uma vez se questionou, né, não só uma, mas diversas vezes, a questão do plano de prevenção, né, que a gente vê, assim, ao menos aqui na nossa localidade, sim, a grande maioria das nossas escolas hoje, elas não existem, né, um PPCI, não existe um plano de combate a incêndio, né. E aí eu fico me questionando, nós, graças a Deus, nós somos privilegiados que ainda não aconteceu nenhuma desgraça, né? E eu, enquanto educador, eu tenho que ter essa preocupação, né? Porque se a gente for olhar, ao menos das 3 escolas que a gente tem contato, que a gente pode estar dentro da sala de aula, né? Que a gente pode estar dentro da sala de aula, a gente vê que não tem nenhuma rota de fuga, não existe um plano de prevenção, né? E aí eu te pergunto, onde é que fica a valorização da vida desses adolescentes, dessas crianças, né? Se acontece um incêndio, né? Como proceder? Muitas vezes nós não temos treinamentos adequados, de que forma agir nesse sentido. E aí eu paro para analisar, muitas vezes, se acontece um incêndio de grande proporção, é a tragédia na certa, né? Então, uma sugestão também, né, para que se faça uma vistoria, né, no sentido assim dessas escolas assim do estado, assim, porque eu acredito que isso é um trabalho que precisa ser feito e realizado com muita urgência, né? Porque, como eu disse, a gente ainda tem tido o privilégio de nunca ter acontecido algo pior, porque no momento que chegar a acontecer, com certeza é uma tragédia, né? Eu vi assim que um dos teus projetos ele se baseia justamente na questão da Lei Kiss, né? Até não sei se não é desse, justamente dessa prevenção, né? Então fica a minha dica, a minha sugestão, porque realmente é algo assim de deixar a gente espantado, né? Querendo ou não, são vidas, né? Infelizmente, a maioria dos prédios públicos não tem PPCI. Isso é uma realidade triste, né? E nosso papel também de parlamentar é fiscalizar as ações do Estado. Então, assim, não são só escolas, né? São escolas, prédios públicos de várias entidades que não tem. E aí, às vezes, me preocupa uma coisa, porque o Estado, às vezes, quer cobrar tanto do privado, né? Por exemplo, quando acontece uma tragédia, como aconteceu a Boate Kiss, vieram para cima das casas noturnas, das igrejas, dos salões de festas, né? Vão para cima tanto do privado, mas e o exemplo? E o exemplo em casa? É complicado, né? Mas, professor, pode ter certeza que a gente tem essa atenção, esse cuidado, e é uma das pautas que a gente tem participado na Assembleia, a frente parlamentar, a subcomissão, na verdade, que se instalou, que está revendo, né, também as leis de PPCI, e vou dar essa fala, essa cutucada, que eu digo, essa provocada no governo sobre os prédios públicos. É uma triste realidade que a gente tem que assumir, que hoje em dia os prédios públicos
são os menos os que são menos preparados para esse tipo, né, de sinistro se acontecer. Infelizmente, vou deixar aqui a sua sugestão anotada para nós fazermos essa conversa. Acredito que o Estado tem que ser o exemplo. Se quiser cobrar do privado, tem que ser o exemplo e tem que colocar em prática, não só nas escolas, como em todos os prédios, né, públicos que nós temos. É verdade. Olha só, uma outra questão que nos chamou a atenção também, né? Por isso que eu digo assim, eu sou suspeito em falar, né? Eu e a Vivi, assim, sempre que a Vivi está aqui do meu lado rindo, né? Porque a gente é suspeito em falar, porque a gente é muito fã do teu trabalho, assim, pela questão da tua simplicidade, da seriedade do trabalho que tu tem conduzido, assim. Isso é visível, né? E chamou a atenção, assim, numa das pesquisas que a gente fez, a questão, assim, só vai saber mesmo quem acompanha o teu trabalho, quem pesquisa, né? Que tu tem até essa sensibilidade, né? Justamente pela valorização da vida, simples que foi, mas um gesto simples, tu abre o teu espaço, né? Eu vi que tu abriu espaço ali numa das pesquisas que a gente fez para dois meninos, né? Uma menina e um menino, né? Até se não me engano é nosso vizinho aqui, da cidade vizinha, né? O Pedro Vaquinho, acho que é, né? E a gente achou muito bacana, assim, né? Principalmente nos dias de hoje, assim, né? A gente preocupado muito com o eu, né? Vamos ser sinceros, né? Muitos, e aí a gente também não pode generalizar, né? Como eu disse anteriormente, existe muitos políticos bons, né? E tanto é que a gente fez questão de ter essa comunicação contigo, porque a gente acredita no teu trabalho, tem sido uma referência, né? Para a gente que gosta de estar acompanhando, para a gente que gosta de estar no meio, e justamente ainda mostrando e sinalizando que a política ela é séria e que ela pode ser conduzida por pessoas de bem. E quando a gente viu isso, a gente cada vez mais a gente teve a certeza da sensibilidade. A gente sabe, a gente que te conhece, a gente sabe que tu tem um âmbito cristão, né? A tua família, né? Ela é bem inserida no contexto cristão, e eu acredito que deve ter vindo daí essa vocação, digamos assim, de atuar pelo próximo, né? E aí agora vou te fazer uma pergunta assim, tu enquanto cidadã, né, não a parlamentar, mas tu, a Franciane Bayer, assim, a tua satisfação, qual é que é o grau de satisfação, assim, porque eu acredito que tu deva acordar e deitar com a tua cabeça no travesseiro com muita tranquilidade, né? Porque que te acompanha, a gente tem a certeza de que as tuas ações, elas são de coração, né? Elas são verdadeiras. Então, assim, tu que está no âmbito, assim, hoje eu vou chegar em casa, foi uma árdua batalha lá dentro da Assembleia para tentar aprovar o projeto tal, mas eu estou feliz porque eu estou fazendo pelo próximo, assim, quando tu caiu, uma breve conversa que a gente teve um dia, tu nos relatou, né, que tu nem esperava concorrer, né, e acabou concorrendo, mas hoje já situada dentro dessa questão, assim, tu como pessoa hoje, como mãe, como cidadã, como é que tu te sente hoje nessa questão, assim, de lutar pela vida do próximo? Bom, professor, tu falaste bem, lutar pelo próximo, estar envolvida com o próximo é uma coisa que sempre esteve em mim, porque sou filha de missionário, do missionário Alcides e da pastora Neloci, então eu me criei na igreja. E na igreja a gente cuida de pessoas, a gente está no meio das pessoas. Então é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Quando surgiu não sei se a oportunidade ou a convocação, eu brinco, né, que não, foi uma convocação de ir para a política, a gente entende, eu entendi que na política tu potencializa o trabalho que tu já fazia. Então, assim, aquele amor pelas pessoas, aquele cuidado pelas pessoas agora tomou uma proporção maior. Não só pelos 40 mil eleitores, mas porque você está ali na Assembleia representando todo o povo gaúcho. Então, você consegue lutar por todas essas pessoas. E eu, como pessoa, eu às vezes tenho que até me controlar um pouquinho, porque como tu falaste, assim, eu me dou por completo no que eu faço. Então, assim, eu me jogo de cabeça, né? E eu tenho feito isso porque eu entendo que eu estou cumprindo o meu papel. E quando eu chego em casa e deito a cabeça no travesseiro, realmente, assim, eu procuro descansar. É sempre em paz.
Apesar de, às vezes, a gente ter dias difíceis, de decisões difíceis, que nem sempre a gente quer tomar, né? Mas que faz parte de você estar ali apreciando algum projeto ou votando em algum sentido, eu sempre procuro estar muito convicta do que eu estou fazendo. Então, primeiro, não voto nenhum projeto que eu não tenha eu e a minha equipe estudado, tendo certeza dos prós, dos contras. A gente sabe que nunca vai agradar a todos. Infelizmente, é uma realidade da nossa vida, né? Já tem o ditado que diz que nem Jesus Cristo agradou a todos, quando que nós vamos agradar? Mas você tem que estar muito convicto do que você está fazendo. Se eu estou convicta do que eu estou fazendo, tenho certeza que aquilo não está abalando, não está indo contra a minha fé, eu vou lá e faço, com certeza. E aí isso me faz chegar em casa e poder descansar. Às vezes você quer fazer mais. Essa parte que você falou aí é no meu site, né, que tem uma abinha pelo próximo. O que acontece? Às vezes chega para a gente, como parlamentar, pedidos que a gente não consegue e não está no nosso controle de poder assim fazer algo grande, resolver a situação. Não está. Né? Às vezes a gente queria poder ajudar mais, poder resolver e nem sempre é possível. Chega inúmeros pedidos. Então, é uma aba nova, eu pedi para o meu pessoal criar no site, que é uma aba pelo próximo, que é para quando chega esse tipo de pedido, a gente poder colocar ali e usar o site para outras pessoas saberem, né? Poderem ajudar a contribuir. Ainda é uma coisa tímida, tem só esses dois pedidos, tem muitas pessoas que nem sabem. Esses dias eu falei, a gente tem que pensar numa maneira de como divulgar isso, mas também a gente não quer usar isso, às vezes as pessoas, tá querendo mostrar que tá fazendo alguma coisa, sabe? A gente não quer usar isso como umas pessoas olham achando que é uma ferramenta de troca, de compra de votos, essas coisas assim. Mas é uma coisa que foi a maneira que eu achei de poder ajudar, né? Usar o meu site para divulgar as ações das pessoas que precisam. E nesse sentido também, a gente está para lançar a partir de terça-feira agora, no meu Facebook, toda terça, a terça-feira da solidariedade. Nós estamos vivendo essa época de pandemia e a gente, nesse momento, despertou esse espírito em muitas pessoas. Né? Como a gente estava falando ali no começo, muitas pessoas que estavam na correria do dia a dia deram uma parada e aprenderam a olhar para o lado, olhar para o próximo e têm despertado esse espírito de ajudar. Então nós vamos ter toda terça-feira, a gente vai estar divulgando ações que estão arrecadando alimentos. Por exemplo, nós temos na minha igreja, a gente está arrecadando alimentos, doando cestas básicas, confeccionando máscaras, né, de tecido para doação, e a gente vai estar divulgando essas ações que estão acontecendo para as pessoas saberem que podem ajudar, onde pode, e também vamos estar divulgando quem está precisando. Se eu sei de uma instituição que está precisando de uma doação, a gente vai ter esses dois tipos de divulgação. Vamos fazer uma rede de solidariedade, porque se eu pudesse, eu ajudava todos, mas às vezes falta, né, o fôlego, falta a perna, como a gente diz, para poder estar presente em todos e ajudar a todas as instituições. Então a gente vai usar a ferramenta da página no Facebook na terça-feira da solidariedade, que vai ser para falar de ações que estão acontecendo e como as pessoas podem contribuir e de quem precisa e pode receber doação. Acho que vai ser bem legal também, procurando usar as nossas redes, as nossas ferramentas para fortalecer. Isso me deixa grata como cidadã, saber que estou passando por aqui nessa terra, fazendo a minha parte. Eu sempre digo isso também, as pessoas não precisam esperar ser alguém, né? Não precisa esperar ser a deputada, ser o vereador, ser para fazer. Se cada um fizer a sua parte na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, faz a grande diferença. É unindo de pouquinho em pouquinho que a gente espalha o amor. Ah, que bacana. Isso que tu traz foi o que a gente tem, na verdade, foi o que nos cativou, né? Foi essa tua simplicidade, como a tua preocupação de não fazer, ou melhor, a preocupação de fazer com que os outros vão pensar muitas vezes, porque tem aquele pensamento, né? A sociedade em si, ela está acostumada a pensar dessa maneira errada, digamos assim, de que o político ele quer tudo, faz tudo por de troca, né? Claro que isso já é algo que o próprio político ele acabou criando, né? Isso é uma consequência dos atos de muitos políticos, né? Mas eu vejo que
né, tu tem sido uma referência para nós, a tua irmã, a Lisiane, né, lá na Câmara Federal. A gente tem tantas outras referências de políticos que ainda se mostram extremamente responsáveis, preocupados, né, com o bem-estar comum da sociedade, né? A gente poderia aqui elencar muitos, né? Apesar de, se tu for olhar hoje, a gente tem que ter certos cuidados, né? Vamos dizer, daria os dedos de uma mão e olhe lá, né? Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos uma guerreira que é a Patrícia Beck, né? Tem a Lisiane Baia, né? Que é tua irmã, o próprio colega dela ali de Câmara também, o Márcio Biocco, é uma referência, assim, também, que batalhado, ao menos assim, a gente teve a oportunidade em algum momento de conhecer o trabalho dele, assim, com relação, eu acho que ele era secretário do Sartório, uma época ali, quando ele trabalhou bastante pela questão da tecnologia com os alunos ali, então isso também a gente pôde participar desse trabalho. Tantas outras referências, né, que a gente tem e que muitas vezes a gente não se dá conta por estar com esse pensamento errado de que tudo na política é errado, de que todos na política é errado. E a gente acaba transferindo esse pensamento, muitas vezes, não parando para ouvir, não parando para saber da verdadeira atribuições do parlamentar em si. Às vezes a gente cobra coisas do político, sendo que não cabe a ele essa cobrança, né? Então a gente tem que desmistificar essas questões, né? Eu sempre trabalhei essas questões em aula com alunos, né? Que nós temos que desmistificar essa coisa de que tudo e que todos é ruim. Não, até porque se hoje em algum momento eu, enquanto cidadão, também contribuí para que isso acontecesse, né? Se o político que está ali hoje, ele está ali porque ele não entrou sozinho, alguém ajudou a colocar ele. Então eu, enquanto cidadão, enquanto sociedade, eu tenho a minha parcela de contribuição nesse erro ali. Muitas vezes acontece porque eu, enquanto cidadão, eu não faço a minha parte, eu não exerço o meu direito de saber, o meu direito de participar, né? Então isso é muito importante. Mas que bom que, apesar de todas essas adversidades, a gente ainda pode ver uma luz lá no fim do túnel, né? Como uma pessoa, enquanto parlamentar, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto esposa, e isso nos deixa muito felizes, né? A gente, apesar da distância que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, Porto Alegre, mas sempre na medida do possível, através da Vivi, da Isabel, a gente tem contato contigo, a gente pode esclarecer as nossas dúvidas, a gente acompanha na medida do possível, né, através das redes sociais. A minha Vivi já dizendo, olha, já está quase na hora aqui, o tempo passa tão rápido, né? E a gente acaba... É verdade. Porque são tantos os trabalhos, são tantos os afazeres que às vezes a gente não se dá conta, né? E eles precisam ser mostrados. Então eu fiz questão de mostrar um pouco do teu trabalho e até para te apresentar para os meus amigos, para as pessoas com quem eu ando, as pessoas com quem eu tenho buscado mostrar quem eu sou. E é importante a gente também mostrar as pessoas com quem a gente procura se espelhar, né? As pessoas com quem a gente tem uma referência, pessoas de bem, né? Que isso é importante. Claro que eu tenho que responder pelos meus atos, né? Isso a gente não pode cobrar das minhas referências ou vice-versa, né? Mas também essas referências elas servem para mostrar que a gente procura olhar um todo e não somente o micro, né? Que é o exemplo que tu tem feito no teu trabalho, né? Olhado para um todo, assim, tem agido para um todo, e isso nos deixa muito felizes enquanto cidadãos. Então, 5 minutos é isso, né, Vivi? Mais ou menos uns 5 minutos aí. Eu já de antemão, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, não só na noite de hoje, que é um sábado, né? Muito... podendo estar aí com a tua família, né, com teus filhos, com teu esposo, e tu dedicar esses minutos para a gente aí, que é de suma importância de aprendizado, né, e até de mostrar o quão a gente é grato e feliz, como eu vou dizer a palavra certa aqui, a gente é privilegiado, porque querendo ou não, né, em tantas situações do dia a dia, a gente ainda tem pessoas responsáveis que estão aí preocupadas com o bem comum da sociedade. Então eu te parabenizo pela pessoa que tu é, pela parlamentar que tu é, pelas ações que tu tem feito. Tenho certeza que a minha pessoa aqui em Novo Hamburgo
não só o pouco que eu te conheço, mas pela maneira que eu tenho acompanhado teu trabalho, a tua pessoa como parlamentar, como pessoa humana, ela tem uma referência aqui em Novo Hamburgo, tem duas, na verdade, eu e a minha Vivi aqui, a gente é teus guerreiros, o que tu precisar, pode contar com a gente aqui, levando o teu nome, levando o teu trabalho, o que tu precisar, que a gente puder te ajudar, com demandas, a gente sempre está à tua disposição. Tem dia, não tem hora, não tem noite, porque a gente faz o que faz, a gente está nesse meio, a gente procura estar nesse meio porque a gente gosta, primeiramente, né? E porque a gente acredita que a gente não pode ser somente espectador, a gente tem que ser protagonista, né? A gente tem que protagonizar, estar de fato dentro do contexto social, histórico, a gente tem que protagonizar a nossa história. Então, assim, te agradeço de coração por tudo que tu tem ajudado a nossa sociedade hamburguense aqui. A minha Vivi está mandando aqui uma flor para ti, para uma flor aqui, tá ela aqui. E para finalizar, assim, deixar que tu possa deixar uma mensagem para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, que em meio a tanta loucuragem, digamos assim, que a gente tem vivido aí, né? Mas eu sei que tu é uma pessoa serena e que tu tem tudo de bom para expor para os amigos, para as pessoas de bem. Deixa a tua mensagem de Obrigada. carinho. Obrigada, professor Ricardo. É um prazer poder ter tirado esse tempo de conversar. Realmente eu falo bastante, então essas lives de 1 hora não passam, que é assim, quando vê a gente tem que cortar. Mas estava falando tanto aí, eu pensando aqui, passando várias coisas, é bom a gente saber que a gente tem pessoas que estão comprometidas com a política. Logo que eu me elegi, eu notei uma coisa, né? A gente diz que o político aparece de 4 em 4 anos quando tem eleição. E eu comecei a notar e fazer uma fala. O eleitor aparece de 4 em 4 anos quando tem eleição. Muitos de nós não acompanhamos a política. E aí, quando chega a época de votar, você lembra, pô, tem que votar em alguém, e agora? Então você não sabe do que está falando, não sabe o que está acontecendo. E quando eu falo em acompanhar a política, é isso que você falou, é acompanhar um parlamentar de perto, não é só pelas mídias, né? Eu sempre, uma vez eu ouvi uma fala e peguei ela para mim. Na Câmara Federal, nós temos 513 deputados federais no total. E aí, às vezes, eu pergunto, quantos você conhece? A pessoa diz, você conhece só aqueles que estão na mídia por corrupção, né, por notícias ruins. Então, a gente fica focado nas notícias ruins e não acompanha a política e o que é feito de bom. E tem, sim, muitas pessoas que vão para a política, que estão na política comprometidas em fazer a diferença. Ir lá, e uma vez, quando eu estava na campanha, caminhando, um cara disse assim para mim, muito boas suas ideias, gostei da sua fala, mas sozinha tu não vai conseguir fazer nada lá, uma andorinha só não faz verão. Eu disse, por isso que a gente não tem gente como eu lá dentro. Porque se tu pensar assim, daí ele disse, eu não vou votar em ninguém. Eu falei, pois o senhor não vota em ninguém, não vota em mim, por exemplo, pode tirar a oportunidade de eu estar lá fazendo alguma coisa de diferente, mas vai deixar aquele que vai lá e vota na pessoa errada validar o seu voto, e por isso que a gente reclama da política, né? Então, assim, a gente tem que começar a acompanhar mais de perto o que está acontecendo na política, e quando eu digo isso, acompanhar de perto, não é pelas mídias em gerais, é acompanhar o trabalho. O meu mandato está sempre à disposição, como eu falei, o pessoal da assessoria foi botando aqui nos comentários, tem o site Franciane Bayer, tem a página no Facebook Franciane Bayer, para vocês acompanharem mais de perto. A gente está sempre aberto para ouvir, né? A gente